Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pirando Nisso. Esse podcast que é feito para quem se questiona e que a gente busca desemaranhar pelo menos um pouquinho das piras que passam pela nossa cabeça. Meu nome é Carol, eu sou psicóloga e psicanalista. E eu sou Luísa, advogada e meio piradinha também. Eu tô muito animada pro papo de hoje. Acho que vai ser quase uma sessão de análise pra mim. A gente trouxe uma convidada maravilhosa, que também é psicóloga e psicanalista. Com vocês, Camila Ciência Calil. Olá, prazer. Obrigada, meninas, pelo convite. A gente tá super feliz. Foi a primeira pessoa que não é de Recife, viu? Sim. Olha só, estou quebrando barreiras desse podcast, então. Exatamente. Sim. A primeira não pernambucana, de muitas, né, que vai passar por aqui. E Cami, eu tô muito feliz que você topou o convite. Eu sei que pra gente, né, na posição do analista, é um pouco difícil da gente se colocar a falar, se expor um pouco mais, mas eu tenho amado quebrar essas barreiras, assim, da psicanálise, tirar ela desse lugar tão sério, né, tão misterioso, e se permitir não levar tão a sério. Então, muito obrigada por topar. E aí, vamos começar, né, nossos devaneios aqui. E aí, traz aí, Lu, qual é a pira de hoje? Tá bom. Tô um pouco tensa com o que vai sair desse episódio, mas, enfim, uma questão que é muito pauta, assim, das minhas sessões de análise é a minha relação com abrir e com fechar os ciclos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito nostálgica, de forma geral, e é um pouco contraditório, assim, porque eu vivo muito o presente, eu consigo abrir novos ciclos, eu consigo viver novos desafios com tranquilidade, eu acho, mas o encerrar ciclos é um pouco mais difícil. Então, a pira de hoje é um pouco por aí, assim. Por que a gente repete tanto as coisas que a gente já sabe lá no fundo, racionalmente, que não são boas pra gente, né? Será que dá pra encerrar totalmente ciclos? Ou sempre tem algo que fica, que volta, enfim, que vai se reinventando aqui dentro da gente? E será que o passado tem que ficar no passado ou tem espaço pro passado no presente? Bom, acho que temos muitos questionamentos amplos aí, mas algumas coisas que me vieram na cabeça enquanto você falava, acho que primeiro uma frase da Melanie Klein que diz: aquilo que já existiu no inconsciente nunca perde completamente a influência na personalidade. Então, se a gente parte dessa perspectiva, a gente já pode dizer que talvez a gente nunca feche um ciclo totalmente, né? Sim. Talvez aquilo que já nos atravessou vai estar em alguma parte de nós. E acho que tem sempre a possibilidade de que a vida nos coloque de novo Sim. alguma situação que faça a gente rememorar Sim. algo que está guardado, né? Algum traço de contingência aí da vida que pode nos fazer ficar face a face com o passado de novo, com algo que nos lembra o passado. Tem uma outra frase do Merleau-Ponty que ele diz, é uma frase que eu gosto muito, inclusive eu repito ela bastante. Ele diz: o passado é a atmosfera do nosso presente, né? O meu passado é a atmosfera do meu presente. E acho que eu gosto da escolha dessa palavra atmosfera, porque é um pouco por aí. O presente é o presente, a gente tá aqui, mas o que a gente respira, né? O que nos constitui? Um pouquinho do acúmulo de memórias que nós somos. Eu acho que não dá pra dissociar totalmente, né? Sim. Não são coisas estáticas, né? São coisas que se atravessam o tempo todo. E eu acho que pra quem faz análise, terapia, qualquer coisa, tem um pouco disso, né? Às vezes o paciente chega na sessão, eu não tenho nada pra falar dessa semana. E aí a gente não tá ali necessariamente pra olhar pra aquela semana. Claro que a nossa tendência é querer olhar pro que tá latente, né? Pro que tá mais presente naquele momento. Mas em algum momento, mesmo que a gente pare pra falar daquela semana, que a gente tá falando de algo que aconteceu ali naquele momento, a gente vai ser impactado e levado, né, a olhar para algo de um passado, de um padrão, de algo que já que se repetiu. Então, é muito difícil a gente realmente conseguir delimitar, né, bem essas coisas. Sem dúvida nenhuma, até porque no processo de análise o paciente está ali repetindo também, né? Mesmo que ele não saiba, ele está carregando o passado dele, seja nos acontecimentos daquela semana, né? Seja nas rememorações que ele traz, ele já tá repetindo. Ele já tá atuando, né? Já tá atuando, exatamente. É o que o Freud diz. A gente repete porque a gente tem uma resistência a recordar. A gente tem uma resistência a lembrar, né? E quanto mais forte a resistência, mais a gente vai substituir o recordar pelo atuar, né? A gente atua aquilo que a gente tá reprimindo. Sim. Né? Então, um exemplo disso, a gente repete por quê? Porque tem algo que a gente não quer lembrar, né? Tem algo que está por detrás daquele afeto que a gente não quer acessar. Então, a gente
atua numa camada mais superficial? Isso o que vocês é... acham? Fala, Lu. Não, é que eu... Não, vai, fala. Não, o que eu ia dizer é que isso é muito o movimento, a costura de um processo analítico, né? Que é a gente desvendando e tirando um pouco dessas capas, assim, da recordação. Porque é muito interessante que quando você tem um insight em análise, é aquela sensação de, caramba, eu não sabia disso, mas eu sabia. Né? Tipo, não é uma novidade sobre você, assim, não é que a analista desvendou uma coisa sobre você que você não sabia. É como se fosse um não saber sabido, assim. Eu sabia, mas eu não tava pensando nisso. Isso, né? é um lugar... Eu passei os últimos 15 anos sem pensar nisso, mas eu sabia o tempo inteiro. É um lugar meio de você se assustar com aquilo, de tipo, caramba, isso acontece, se repete, tá presente. Mas aí, até quando você sai da análise e aquilo vai, né, maturando internamente, você fala, mas faz todo sentido por conta disso, por conta... Então, essa sensação de que aquilo tem um lugar pra você é porque sempre teve. Talvez a gente só não estava nessa posição de se relacionar diretamente com aquilo. E não diretamente porque a gente nunca chega, né, na memória específica, no que aquilo representava. Mas, de algum lugar, tava ali. Então, é aquilo que a gente vai reatuando sem saber. O que tem de afetivo naquela memória, mesmo que a gente não consiga narrar a cena, às vezes é mais importante do que a cena em si. Sim. Mas eu tenho uma dúvida. Você falou aí que, às vezes, a gente pode repetir as coisas porque a gente não quer acessar uma memória. Eu entendi certo? É isso, sim, né? sim. Por aí. Por aí. Mas, pra mim, por exemplo, eu sinto que as minhas repetições de ciclo não são muito por causa disso, assim. São porque eu sou tão familiarizada com aquele comportamento ou com o sentimento que aquele ciclo me gera, que eu tenho resistência, assim, eu me sinto presa naquilo, assim, eu não quero abrir mão. E aí, dá pra gente costurar um pouco com essa mesma linha de raciocínio, mas eu vou adicionar um pouquinho mais de teorias psicanalíticas, né? Já que a gente tá... Já que eu fui convidada a partir do meu lado psicanalítico aqui, que é o que Lacan diz, né? A repetição é sempre uma insistência em um gozo perdido. Confuso, né? Meio cabuloso, mas vamos tentar desvendar isso um pouco. Tá. Então, na verdade, a gente repete porque a gente está tentando alcançar uma espécie de satisfação primária que é completa, que é total e que é ilusória. Então, acho que isso que você diz, né, de eu repito porque aquela situação é familiar, você tá tentando buscar algo que foi perdido ou que nunca foi de fato alcançado. Sim. Né? Então, tem essa insistência em chegar lá. E chegar lá que no real não existe. Sim, faz Mas sentido. no simbólico e no imaginário a gente tá sempre tentando. Tipo, eu tô percebendo, assim, no meu processo de análise. Conta um pouco dos seus exemplos, das suas recordações. Recorde aqui junto com a gente. Não, eu acho que eu tenho ciclos na minha vida que eu vejo que claramente se repetem. E eu tô tentando desconstruir isso na análise, né? Pra ver por que eu faço isso. Se racionalmente eu já sei que talvez não faça mais sentido, que não é bom pra mim, né? Que me gera sentimentos que não são positivos, assim, me trazem angústia e etc. E aí, uma das coisas que eu tenho visto é que talvez isso venha de um lugar inconsciente meu, de querer chegar a outro fim. Entendeu? Repetir, tentar Sim. Sei lá, repetir um ciclo pra ver se eu consigo chegar onde eu queria chegar. Deixar a história fechadinha, né? Ter um símbolo fechadinho. Isso. Repetir diferente, né? Exatamente. É um repetir, mas que eu buscando outro fim, que é isso. Eu tenho visto que é meio ilusório. Mas eu não consigo me desprender. Não sei se é muito por causa da minha personalidade, que eu sou muito... Eu gosto de insistir em tudo na minha vida, então eu falo, não, se eu tentar de novo, pode Agora ser. vai. Agora vai dar sei. certo. Acho que aí vale a pena a gente olhar para esse fim, né? E realmente é difícil a gente falar de fechamento de ciclo sem entrar no tema da perda e, consequentemente, do luto. Né? Quando Sim. a gente fecha um ciclo, a gente pode dizer o quê? Que a gente elaborou um luto, que a gente elaborou a perda de algo que nos era importante, seja esse algo uma pessoa, uma relação, um ideal, um objeto qualquer, né? Tudo isso, então, na verdade, né? Porque eu acho que, no final das contas, quando a gente fecha um ciclo,
tem muito da gente que vai morrer ali junto com a morte daquele objeto, daquele algo, enfim. A gente perde um pouquinho de nós, né? Perde muito de nós. Inclusive, quando o Carol ainda era minha psicóloga, eu tava passando por um momento... Gente, eu acho o máximo isso. Eu acho lindo que vocês conseguiram engraçado, né? ultrapassar a clínica depois, né? O vínculo fez sentido ainda. Muito bonito esse encontro de vocês. A gente não lembra mais. Eu imagino. Realmente é outra como configuração. Eu não lembro também. Não. Tipo, obviamente que se eu resgatar... tipo, agora eu vou lembrar de uma sessão que a gente teve que foi bem marcante na minha vida. Sim, mas conta, assim... tô curiosa. Enfim, eu tava passando por um processo de luto que eu não denominava dessa forma. Foi Carol que, assim, colocou luz nisso. Porque não era um luto... legal isso. Não era um luto da morte. Isso é o mais difícil, quando a gente perde algo e a gente não sabe que a gente perdeu. Exato. Isso nos paralisa. Exato. E aí eu tava Pode passando paralisar. por um momento assim. E aí... a gente conversando, né, eu consegui entender que, né, aquela situação que eu havia perdido implicava, assim, eu perder a versão que eu era naquela época, as coisas que eu fazia. Então, não era muito sobre o outro, mas era mais sobre mim. E até o que o outro representa, né? Qual que é o símbolo do outro na sua trajetória. E aí, eu acho que a minha repetição de ciclo talvez também tenha a ver com isso, assim, eu querendo voltar pra essa época... Voltar pra quem eu era, voltar pro lugar que eu ocupava, sabe? Então, você tá aí chegando na conclusão que algumas das suas repetições estão relacionadas com um luto mal elaborado de si mesma. Sim, tipo e até isso. da imagem que a gente tem pro outro, né? Porque eu acho que passa muito por aí também, que se a gente vai pra esse lugar, né, de algo de uma relação, de amizade, amorosa, enfim... quando esse vínculo se desfaz, que é um vínculo muito base, né, de muita que é uma certeza que a gente carrega na nossa vida, a gente perde o nosso lugar pro outro, e aquele lugar que a gente tem pro outro também nos dá um lugar, né? Então, legal. Isso foi pauta da minha análise recentemente, tá? Tô abrindo isso aqui pra vocês. Mas, refletindo sobre algo de muitos anos atrás, minha analista me fez esse chacoalho, assim, de Carol, não é sobre o lugar que isso tem pra você hoje, é sobre o lugar que você ocupava lá atrás e que o que é que isso, né, quando isso se perde, o que é que isso fala sobre você. Então, é uma posição meio narcísica também, que a gente se coloca em elaborar esses lutos, porque no final das contas, quando a gente perde algo, a gente perde algo da gente, do nosso próprio narcisismo, da nossa própria imagem, né, de quem a gente é também. E é muito difícil se desfazer, né, totalmente. Até hoje eu não me... e a gente volta na frase da Melanie Klein que eu trouxe de início, né? Se passou pelo inconsciente, vai estar influenciando a nossa personalidade de alguma forma. A Lu trouxe outro elemento aí que me chamou a atenção. Você disse assim, às vezes racionalmente, algo por aí, né? Às vezes racionalmente eu já entendi, eu já recordei, eu já sei que eu tô repetindo aquele comportamento, mas ainda assim eu repito, né? Por que isso acontece? Acho que isso é legal da gente abrir e pensar um pouco também. 2 coisas me vêm aí, que é pulsão de morte, né? E sintoma. Pulsão de morte, trazendo pra Lu aqui, esclarecendo. Vamos esclarecer aí. Tem um momento que Freud, num texto dele, além do princípio do prazer, ele vai explorar de que a gente não busca só a satisfação. Porque quando ele traz a questão do inconsciente, ele traz a questão de que a gente tá sempre buscando o prazer, né, de uma satisfação, de algo de um gozo. Mas depois ele vai para além disso, e ele diz que existe uma pulsão, que também é uma força, né, motriz aí, que não é só de preservação, de prazer, é uma pulsão também destrutiva. Então, em algum lugar... Autodestrutiva, né? Autodestrutiva. Freud percebe que a gente faz coisas que nos prejudicam. Sim. Né? Por que a gente não só nos faz o bem, né? Exato. E que em algum lugar o nosso corpo, ele tende pra vida, pra frente, mas ele tende pra morte também, né? Ele caminha pra morte. E aí a gente vai repetindo coisas que... Essa coisa que hoje em dia as pessoas chamam meio de autossabotagem, mas que Freud lá atrás chamou de pulsão de morte, que é esse ato que a gente repete, que nos faz mal. E aí, por que não é só eu chegar numa análise e entender o que eu faço que muda? Porque existe um prazer nisso também, né? Perfeito. E aí... A insistência, o gozo, né? Insistência no gozo perdido. Se fosse de todo ruim, não ia... Exato, se fosse, isso me faz mal, entendi. Por que então a gente não muda? Tem um alívio, né? Exato. Na repetição. Sim. Tem um caminho conhecido. Exatamente. Um trajeto que a gente sempre faz. Quem nunca, assim, um exemplo claro disso pra mim é a minha relação com a alimentação, assim. Toda semana eu falo, essa semana eu vou me alimentar melhor, eu vou ter uma relação melhor com a minha alimentação, eu vou
de alguma forma. E aí eu até consigo um dia, 2, aí no terceiro eu tô repetindo. Né, esse é um exemplo bem palpável, né? Que a comida, ela traz o prazer. É um prazer pra mim. E aí a gente pode até pensar naquela diferença de prazer e satisfação, Sim. né? Nesse caso, porque a repetição, ela busca pelo prazer, que seria esse alívio mais imediato, mais instintivo, né? E a satisfação já exige um pouco mais de reflexão e elaboração da nossa parte, né? Da parte do sujeito, para entender que tá bom, eu vou abrir mão de alguma coisa que me dá prazer agora, mesmo que esse seja um prazer destrutivo, né? Para conseguir encontrar uma satisfação um pouquinho mais elaborada depois, né? Uma satisfação um pouquinho mais gratificante depois. Sim. Quando eu falei em sintoma, eu falei um pouco de pulsão de morte e sintoma, Isso. porque sintoma, por exemplo, trazendo aqui pro palpável, uma pessoa que fuma cigarro, etc. Isso pra psicanálise é um sintoma, né, de algo. E o sintoma é isso, é claramente algo que nos faz mal, é claramente algo que a gente sabe que enfim, racionalmente não faz sentido, que faz mal pra gente, etc. Mas a nossa forma de expressar, né, a dor psíquica mas é muito doida. É pra onde vai, né, é pra onde aquilo se condensa. Então, é muito difícil, assim, essa coisa do saber, porque eu acho que coloca o ser humano muito numa posição que Freud chama até da terceira ferida narcísica, né, que é nós não somos senhores na nossa própria morada. Tem uma instância aí, o inconsciente, operante, imperante, que faz com que a gente serviçal. Que a gente é meio... Racionalmente a gente se acha, né? Tipo, eu sei isso, eu sei aquilo, mas calma. Tem muito para além disso que comanda a coisa toda. Temos leis, né, que nos organizam, instintos rebeldes que nos desorganizam. Então, a gente vai tentando respirar aí no meio. É na repetição que a gente acessa, de fato, o peso negativo que aquele comportamento tem pra gente, né? Sim. Ou que aquele afeto, que aquela forma de pensar, que aquilo vai se esgotando também, né? Vai se esgotando. E será que se esgota? Porque aí a gente volta, né? Pode ser que a gente acha que esgotou, a vida vai lá e coloca uma situação que nos faz acessar esse lado nosso de novo. Sim. Né? Então, trabalhei muito a minha questão com a rejeição por anos na análise. Aí eu passo por uma relação onde eu me sinto rejeitada de novo, né? Vai voltar um pouquinho do que estava no inconsciente, né? Sim. Isso reflete na personalidade. Pode voltar diferente, né? Mas, de alguma forma, aquilo não deixa de existir. Eu acho que é isso, se esgota, mas não deixa de existir. A vida tá aí pra nos lembrar que a gente não controla o que a gente sente. A gente pode fazer análise, terapia a vida inteira e... ainda assim, a gente tá sujeito a ser impactado pelas coisas que acontecem, né? Eu tenho uma dúvida sobre esse processo de elaborar lutos, assim. Porque eu sei que é importante, né, se você faz terapia e tal, você olhar pra isso e tentar, né, enfim, desemaranhar tudo isso pra você. É o que eu faço hoje em dia. Mas eu fico pensando, tem até uma frase que fala assim, né, cuidado... sei lá, não sei se é assim exatamente, mas assim, cuidado pra não se apegar tanto à dor que você não saiba viver depois dela, sabe? Não sei se é exatamente assim. Mas eu fico pensando sobre isso um pouco. Quem postou essa frase ontem foi Gina. Mentira! Juro. Não é exatamente essa, mas é isso. Minha analista. Legal. Mas eu fico pensando sobre isso com relação ao tema de hoje. Que, assim, até que ponto você... fica nesse processo de elaborar os lutos, assim, por exemplo, num processo terapêutico. Porque eu acho que isso acaba também reforçando que aquilo ocupa um espaço na sua vida. Acaba reforçando que... sei lá, acho que acaba dificultando o processo de viver sem aquele... Sim. Assim, faz sentido? Fez. É muito complexo, porque é isso, a gente é muito apegado aos nossos traços, sintomas, né? A gente é muito apegado a tudo isso. E aí, essa frase que eu te falei, Gina postou ontem, eu achei bem interessante. Mas que, não sei se é exatamente assim também, mas falava disso, né? Cuidado pra você não estar tão apegado às suas dores, que no momento que você curá-la, você não tem mais nada. Era essa frase mesmo. Né? Então... é algo disso, assim, de que aquela dor, aquele processo, ele vai ganhando um espaço tão grande na sua vida que você começa a criar uma identidade a partir daquilo. E aí, se você realmente resolve aquilo, e é um pouco da neurose, né? Do porquê que a gente insiste tanto. A gente vai se ligando tanto aquilo num lugar meio, né, de que aquilo faz parte da minha história, e sem isso, que aí, se eu me curo totalmente disso, se eu me livro disso, vem um vazio, assim, vem um vazio de que...
o que é que eu faço agora? E eu acho que tem um pouco disso, assim, no sentimento de luto. Quando eu passei o luto de Duda, eu passei por isso uns 6 meses, assim. E aí eu acho que é o que diferencia algo de um saudável, não gosto tanto dessa palavra, lista de palavras que Carol não gosta, mas pra usar aqui de maneira geral, que é quando em algum momento isso passa e você consegue, né? Aquilo ainda existe, o luto tá em mim ainda, mas eu consigo atravessar. Ou de quando não passa e realmente fica nessa espiral, né, constante. Mas eu passei por isso uns 6 meses, assim, que era essa sensação de que minha vida se tornou aquele luto. Então, eu trabalhava, né, em algum momento voltei a trabalhar, chegava em casa à noite, eu queria ficar lendo todas as minhas conversas com Duda pra deixar ela lá, deixar ela viva, materializada de alguma forma. Então, tem um pouco dessa coisa de que a gente quer manter, porque aquilo vai virando uma parte muito grande, muito importante da nossa vida. Só que aí é isso, assim... Até porque a tristeza é um sentimento muito honesto, né? Você postou algo parecido com isso ontem. Eu acho que eu vi, né? É porque tava todo mundo fazendo... A tristeza não é sempre sintoma. A tristeza é real, ela faz parte da vida. Sim. É muito doloroso perder alguém. Então, esse momento em que a gente investe a nossa libido, a nossa energia nesse objeto que foi perdido... É um processo importante, é um processo honroso, né? Sim, faz parte da vida. Faz parte. Inclusive, eu postei isso porque tava tendo uma trend, eu não sei se vocês viram no Instagram. Eu vi. Que é, não como eu vou ser triste se esse ano eu. Sim. Aí todo mundo realizou, né? Todo mundo viajou, todo mundo realizou. Todo mundo assim, foi feliz. Não criticando quem faz isso, gente. Porque eu acho que trend tem um pouco desse efeito, né? De que fulano fez, que legal, vou fazer. Que é verdade. Foram momentos felizes ali da vida de cada um e que fizeram o ano valer a pena. É gostoso recordar. Mas é maravilhoso recordar, é maravilhoso celebrar. Eu sou super a pessoa das celebrações. Eu vivo falando pra Luísa fazer aniversário. Comemore seu aniversário. Você não gosta de comemorar aniversário, Lu? Eu tenho vergonha, medo de juntar vários grupos da minha vida. Olha, a gente pode analisar isso em um outro podcast, quem sabe, a vergonha. Mas eu acho celebrar. Eu acho que celebrar é super importante. Minha crítica não é a trend em si, mas é dessa coisa de como se a tristeza fosse esse lugar abominável, assim, como eu vou ser triste se... Ninguém é triste ou feliz. Não tinha pensado por esse lado. Ninguém é triste ou feliz. A tristeza tá dentro do emaranhado que é a vida, né? Então, assim, como eu vou ser feliz se em nenhum momento eu conheci a tristeza? Como é que a gente sabe que a gente é feliz se a gente não foi triste também? Enfim, a gente já enveredou por um outro caminho. A gente tá falando de quê? A gente já foi aqui devaneando, mas isso a do luto, do lugar que a dor, do lugar que a dor ocupa pra gente, né? Então, tem disso, assim, de que é um processo, e a análise vai te provocar nesse lugar. Porque em algum momento, claro, a gente vai estar repetindo, mas tem uma coisa bem lacaniana, que é deixar você só repetir, se escutar e até você chegar na condição de, caramba, eu tô aqui só repetindo isso. Assim, tem um ciclo, né, da minha vida que eu sinto exatamente isso, que faz parte de quem eu sou. E faz mesmo. Mas faz ocupa mesmo. Todas as minhas às vezes ocupa a sessão toda, às vezes ocupa um pouco. E aí eu fico com a impressão que minha terapeuta tá tentando me provocar, realmente, mas o que isso significa pra você, sabe? Por que ainda é algo tão latente e tal? E eu fico... Mas você falou, eu tenho a sensação que ocupa todas as minhas sessões, a minha vida e etc. Que espaço isso tem, né? E aí, pensar se você retira isso... o vazio que vai ficar. O espaço aberto que vai se abrir. Então, às vezes, a gente não quer lidar com isso. Mas, lhe conhecendo, acho que você tá bem. Tá no caminho. Tá atravessando. Tá no caminho. Não, eu já tô bem melhor do que antes. Acho que tem algo repetindo aí bem quando diferente. Você diz... tem algo aí quando você diz, né? Acho que isso faz parte de quem eu sou. De alguma forma, né? Como a Carol mesma disse, faz mesmo. Porque a repetição também faz parte da estrutura do nosso desejo. Sim. Vamos pensar assim, todos nós somos seres faltantes. A gente sempre vai ser marcado por uma falta, aquela coisa de que a gente vai encontrar a metade da laranja e que se a gente for realizado no trabalho e no amor e na vida, a gente vai ter... Não, a gente sempre vai ter algo que falta. Importante, né? Que falte também. Importante que falta. E o desejo nasce daí. Né? Nós somos seres desejantes, o desejo é o motor da nossa psique, segundo Freud, que a gente precisa estar desejando e tentando, mesmo que ingenuamente, de alguma forma, aliviar essa falta. E a repetição vai muito por aí também, né?
Então, a repetição não necessariamente é uma tentativa de retorno para algo literal do passado. Não, é você, na realidade, tentando lidar com a falta, né? A gente tenta lidar com a falta a partir do repertório que a gente tem. E o repertório que a gente tem é repetitivo. Pessoal, só um adendo, que começou a chover muito forte aqui em São Paulo. Então, se vocês tiverem ouvindo... Tá fazendo um barulhinho aí. Algum barulho, é isso, tá? Mas a gente vai falar mais alto pra não ter nenhum prejuízo em relação a isso. Mas vamos seguir. Uma outra coisa que me veio à mente agora também, eu acho que a gente tem uma tendência, né? Quando a gente finaliza um processo... que é aquela sensação até um pouco dicotômica do nunca mais. Então, quando a gente termina uma relação ou quando a gente acha que a gente superou um padrão de comportamento, a gente fala, eu nunca mais vou repetir isso. Só que, na realidade, isso é um pouco infantil da gente pensar, né? Voltando em Melanie Klein de novo, ela diz que o amadurecimento de um afeto ocorre quando a gente consegue perceber a ambivalência dele. Então, eu acho que é um pouco por aí. Quando a gente finaliza... ou quando a gente acha que a gente finalizou um ciclo, a gente pode olhar e falar, nossa, nunca mais. Mas aí, no decorrer do tempo, né, as coisas vão passando, as sensações, elas vão se esticando e a gente percebe que aquilo lá, nossa, não é tão horrível assim. Teve talvez coisas de novo. boas. Não, teve coisas ali que eu aprendi que foram positivas, dá até uma saudade, ai, que nostalgia daquela época, daquele ciclo que eu lutei tanto pra fechar. Então, eu acho que tem um pouco esse primeiro grito de liberdade que a gente dá quando a gente realmente percebe que a gente atravessou, porque a gente atravessa na vida, a gente consegue, sim. Melhorar algumas condutas, elaborar alguns lutos, fechar algumas portas, e aí a gente pode partir um pouco para esse lugar de libertação, de falar nunca mais. Mas isso é um pouco ingênuo, né? É muito dicotômico. Na verdade, não sei se é nunca mais. Faz sentido? Faz muito. Eu tenho uma amiga que, quando ela terminou um relacionamento, ela tava bem nesse momento. Foi um grito de liberdade, assim, de, eu vou ficar sozinha, e isso, e aquilo. E as amigas incentivam, né? Não, nunca mais mesmo, não te merecia. Tudo exato. foi péssimo, fica aquela coisa, né? Ou ódio, ou amor, ou é tudo ou é nada. O objeto é total. Você precisa viver a vida. Né? Aí quando a gente perde, a gente fala, não, então era horrível. E aí ela viveu muito esse momento, e aí, recentemente, ela tem ido pra um lugar de... será que eu quero ser tão livre assim? Será que, de fato, essa liberdade, né, do estar só é o que eu quero, é o que eu busco, é onde eu me realizo, é o que me dá prazer? E aí vai voltando, né, algo de uma nostalgia, de mas naquela época era assim, era assado, tinha melhor. Então, é isso. É uma forma de elaborar, perceber que é ambíguo. E a gente não pode dizer que aquele ciclo não se fechou em algum lugar, porque... daquela forma, naquele formato, no real, pode até ser que ele tenha se fechado. Mas internamente, e como você falou também, né, na vida, com as circunstâncias que vão mudando, aquilo é furado, meio que reabre, outra porta, né, se abre novamente, e aí a gente é muito controverso o tempo todo em relação a isso. Isso é muito doido e muito bonito na vida, né, que a gente consegue... tá passando por muitos ciclos ao mesmo tempo, e esses ciclos, né, circulares, às vezes têm raios de distância menores, maiores, às vezes são ciclos curtos, às vezes ciclos mais longos, mas a gente tá passando por vários ao mesmo tempo. Sim, né? Sim. Eu tenho uma questão também, que me pega muito, assim, porque fechar ciclos é um processo individual, é o que eu tô começando a entender. Por exemplo, quando você tem, né, um vínculo com outra pessoa, né, que tem que ser encerrado ali, não necessariamente você vai passar por esse processo de fechar o ciclo com a outra pessoa. Faz sentido? E aí é doído, né? Porque quando a gente não consegue dizer pro outro aquilo que a gente queria ter dito, pode recair pra gente mesmo. Fica uma ferida aberta. Eu debato muito isso com a minha analista. E eu não sei, a interpretação que eu tenho do que ela me fala, tá? Que ela diz assim, não precisa ter uma conversa, sabe? É você com você. Não é que não ela precisa. Não fala tão categoricamente, não, mas é o que eu interpreto. eu sinto que ela tá querendo me dizer, tipo, Luísa, no seu caso, não. Por favor, não tem uma conversa. Não é que não precisa, assim, porque, de fato, precisar ou não sabemos. Mas é que, às vezes, ela não vai acontecer. Não, sim, é porque eu sempre tenho essa mania de achar que... né, tudo da minha vida eu vou resolver. Tudo tem que estar muito certinho, assim, tem que estar tudo amarrado, né? Dito e amarrado, e aí não vai ter espaço para interpretações e... enfim, né?
sei lá. Pra mim é muito sofrido saber que é só eu e eu mesma, entendeu? Mais sofrido em que lugar? Porque é mais... Eu acho que é mais desafiador, né? Você fazer esse fechamento. Você que precisa fazer isso. E aí, eu acho que também, do meu lado, por exemplo, tem um pouco dessa sensação de que não sou capaz. Porque se eu tô repetindo a mesma coisa há anos, sabe? Você fica querendo, talvez, alguém pra... sabe, fazer por você. É interessante, é o momento, esse momento individual, onde você vê que naquela situação, né, naquela relação ali, se a gente tá envolvendo uma outra pessoa, não há mais o que ser dito, não há mais o que ser feito, é a sua vez de matar o que morreu. Sim. Né? Algo meio por aí, matar simbolicamente o que se já foi. Morreu, né? E aí tem o perigo que... A gente estava até trazendo, que eu falei um pouquinho da melancolia. O que seria, né? O processo de luto saudável, palavras que a Carol não gosta. Mas um pouco do que a Carol falou, né? Quando você passou pelo luto da Duda, de que você teve um momento ali onde você precisou colocar a sua libido, né? Nessa perda, nessa relação. E sofrer mesmo, e se esvaziar mesmo. Mas... continuou trabalhando, né? Teve que tocar sua vida. Em algum momento, essa libido depositada, investida no objeto, vai retornando pro eu saudavelmente. O perigo aí, que seria quando a gente entra num processo melancólico de luto, né? Quando a gente, a partir do momento que a gente perde aquele objeto, a gente se perde junto com ele. A gente cria o que a gente chamaria na psicanálise de uma identificação com o objeto que foi perdido. Então, não é assim, agora que isso acabou, o mundo tá cinza. É agora que isso acabou, eu sou cinza, porque eu me acabei junto com aquilo. Sim. Eu me fui junto com o que se foi. E aí, temos um perigo, né? Um perigo até nesse lugar do adoecimento, assim, né? Uhum. Se a gente for pensar. Mas isso que você falou, né? De colocar a libido totalmente, né? Minha energia e tudo. E aí, tem um videozinho que ilustra bem isso, que fala que não é que o luto diminui, é que a vida vai tomando, preenchendo, né, em volta do luto. A vida acontece, né? E aí ele continua ali, do mesmo tamanho, mas aí a vida vai ficando maior ao redor e aí você vai dando, né, direção e energia para outras coisas. E é um processo difícil. Eu me lembro de um dia específico, assim, desse momento, que nesse período do luto, eu e era um grupo, né, de melhores amigas, assim, que Duda fazia parte. E aí a gente tava muito juntas o tempo todo, assim, porque uma tava retroalimentando o luto da outra, assim. Ao mesmo tempo que a gente se fortificava, a gente também ficava muito amarrada a Duda. Uhum. A vida foi seguindo, uma foi morar fora, e aí a gente foi se distanciando, né? Distanciando num lugar mais físico mesmo, que a gente é muito grudada até hoje. Teve um dia específico que foi a primeira vez que eu ia sair com outro grupo de amigos. Inclusive o grupo de amigos mais do meu marido, assim. E aí eu tava... vamos, tava até animada, vamos, não sei o quê, combinando aquilo. Na hora que eu tava me arrumando, eu comecei a chorar. E eu não entendia por quê. Gente, por que eu tô chorando? Eu fiz, porque a minha vida tá seguindo. E isso era muito bom, eu queria que a minha vida seguisse, mas em algum lugar, isso eu falava de eu estar deixando pra trás também. As constatações. A gente vai constatando que... o luto não é impermeável à passagem do tempo. Isso. Né? A vida passa e ela vai esticando a nossa dor e tornando a nossa dor mais amena. No dia a dia. Isso é triste, isso dói. Né? Isso pode doer, sim. Mas fala das constatações, Lu. Não, uma coisa que eu sempre falo contigo é que essas constatações que vão acontecendo, parece que o sofrimento, né? O luto é meio parcelado. Sim. Sim. E aí, assim, não é um processo contínuo. Parcelado ou repetitivo. Se a gente quiser voltar no nosso tema inicial, né? Mas pra mim é muito assim. Assim, a minha vida acontece. Eu também tenho outras... Minha vida é bem corrida, assim. Então, eu tenho outros interesses, outros focos, né, e tal. Mas, de vez em quando acontece alguma coisa e aí parece que é mais uma parcela daquele luto, ou então que eu estou voltando pro início. É meio confuso. Aí a gente pode pensar, né? Existe alguma
fórmula secreta para a gente identificar o fim de um ciclo, né? Os ciclos da nossa vida são tão abstratos. A gente pode achar que é o fim, a gente descobre que, na verdade, é o meio, né? E aí, depois a gente vê que a gente só tá abrindo naquele meio um novo ciclo, e aí é o começo. Teve até um sentimento que você falou num episódio do Você Me Pira a Cabeça, Lu. Acho que no primeiro episódio que a gente falou de término, né? Sim. Também tinha algo ali que você falou desse sentimento de se agravar com o tempo. De que no momento, né, que na vida real acabou ali, né, que o ciclo se fechou, tinha algo disso, né, de um grito por libertação e fazia sentido e etc. E aí você escreveu no seu diário, né, de que parece que passou X tempo e tá pior. Então veio como essa coisa de que, o ciclo se fechou bem bonitinho ali naquele momento, mas depois ele reabriu, escancarou um monte de outras coisas. E veio pior. Né? E eu acho que isso conversa com essa coisa das constatações, que a gente vai constatando cada vez mais que a vida seguiu e que a gente... E que assim... Vai tendo um peso. E eu acho que a gente pode ir se encaminhando um pouco pro lugar das transformações também bonitas que acontecem a partir disso. Porque... Que acontecem no meio disso, né? Durante isso. Isso. Vão acontecendo. Ao mesmo tempo. Que enquanto a gente vai constatando e encontrando com dorzinhas em constatar, é bonito porque por a gente estar constatando, é provavelmente porque a gente tá vivendo outras coisas e sendo feliz, e se autorizando, e se permitindo também. Então, é sempre muito ambivalente, né? Tem algo que dói, que me faz ter uma melancolia de pensar que isso não faz mais parte, ou faz parte diferente. Mas também mostra um movimento, mas né? mostra um movimento da vida que é o que faz a gente andar pra frente, Verdade. né? Isso que você estava falando, Carol, me lembrou de uma passagem de um livro que eu estava lendo recentemente, que se chama A Vida Secreta das Emoções, de uma autora italiana que é a Ilaria Gaspari. Eu vou pegar ela aqui, que eu não sei ela de cor. Porque a dor do retorno não nasce do tormento de não poder voltar, mas da consciência da verdade que com tanta obstinação buscamos negar a nós mesmos, que no fim das contas não gostaríamos de voltar. Nesse capítulo ela tá falando da nostalgia, né? Então dói pra gente a gente olhar pra trás de algo que a gente tem tanta saudade e dizer, mas eu tô melhor agora, né? Sim. Dá saudade, mas eu não poderia voltar atrás e não ser quem eu sou hoje, não ter passado por tudo que eu passei. Sim. A saudade é a manifestação dessa relação com o passado, né? Usando a palavra que eu não gosto. O sentimento. Saudável. É uma manifestação saudável mesmo do passado, da nossa relação com o passado, mas é bonito quando vai nesse lugar, que eu acho que é algo que eu também escuto muito na clínica, da saudade e da nostalgia, mas não associado a um desejo de retorno, né? De voltar para aquele lugar, isso porque seja um sinal de uma elaboração do luto, né? De uma elaboração, exato. Porque se eu sinto saudade, né, e eu não quero voltar para aquilo, isso fala de que eu reconheço a parte, né, de mim que existe ali e do outro que existe em mim, mas que existe muito para além disso que eu não quero perder, que eu não quero abrir mão, né, do que eu já construí depois, né? E que isso é muito valioso também. Teve um vídeo essa semana que eu vi de Christian Dunker que eu gostei muito, que ele falou assim: a gente precisa ter muito cuidado com o sintoma dos nossos pacientes. Você não chega na casa de alguém e vai mudando as coisas de lugar. Então, quando o paciente senta na sua cadeira de análise, é um pouco de uma crítica, umas terapias meio radicais, que quer falar, faça isso, faça aquilo. E aí, você não faz isso com a vida de uma pessoa que chega... Você não entra na casa de uma pessoa e muda o sofá e fala, é melhor assim, é melhor assado. Isso é muito agressivo. Porque se a pessoa não quiser mudar o sintoma dela, tá tudo bem. Exato. Não é papel do médico... convencer. Isso. Né? Tem uma função, né? Então, eu acho que vai para esse lugar da gente ter cuidado com as nossas próprias repetições, né? Da gente não querer simplesmente cortar com isso, como se fosse uma coisa que a gente precisasse, né, extinguir da nossa vida, porque aquilo fala muito de nós. Então, vamos ouvir nossas repetições, vamos falar sobre as nossas repetições, para entender o lugar que ela ocupa pra gente. E aí, a gente talvez repetir diferente. Né? Até porque... Se a gente pensar que a transformação só acontece a partir de uma decisão, né? A partir desse momento em que a gente quer olhar para as sombras, a gente quer olhar para as repetições, para as memórias, para os traumas difíceis, enfim, como a gente quiser nomear, a gente vai precisar passar por algo que é trabalhoso. O Freud diz isso também, né? Não é possível liquidar um inimigo se ele estiver ausente ou não próximo bastante. Então, pra gente encarar nossas repetições, a gente precisa repetir, a gente precisa deixar elas por perto e tá observando. Sim, perfeito. Eu acho que pra mim, assim, eu vou sair do episódio pensando muito. Hoje de noite eu tenho terapia, vou falar sobre isso. E acho que talvez deu um pouco de... um alívio, assim, talvez, pensar que isso é
que é importante você repetir, o importante é você ir elaborando os lutos, né? Que, enfim, cada um também tem um tempo. Enfim, acho que deu um acolhimento. Um acolhimento, né, nesse sentido. Para as nossas repetições. Exato. Mas eu amei, gente. Eu amei, obrigada. Eu também adorei, meninas. Muito obrigada. Muito, Cami, super obrigada por topar. Eu e você vai ter que voltar pra gente falar de outras coisas. Com certeza. Abrimos pano pra manga pra muitas reflexões aqui. Sim, muito bom. Vamos dar as dicas? Vamos dar nossas dicas. Eu tenho várias dicas, gente. Mas começa, Lu. Eu só trouxe uma. Eu vou dar a dica de um filme, Vidas Passadas, que é maravilhoso, assim. Acho que pode usar para vários temas, né? Mas me pega muito nesse tema de ciclos mesmo, assim. É uma história que acompanha, né, as pessoas ao longo de várias fases da vida, e tem muitos encontros e muitos desencontros, e aí é lindo de ver como é que esses ciclos vão se fechando, se reabrindo. Enfim, é um bom filme. Eu vou começar indicando o filme Ainda Estou Aqui, que eu não preciso nem falar. Provavelmente você que tá me assistindo já deve ter assistido, porque, assim, tá bombando. Mas eu acho que fala muito disso, né? De uma ruptura que desencadeia um processo de luto e um luto sem nome, um luto sem corpo, um luto muito difícil, assim. E mostra o quanto realmente cada um vai fazendo o seu trabalhinho ali de elaborar tudo isso. Belíssimo esse filme. Outro é A Natureza da Mordida, que é um livro de Carla Madeira, que fala do encontro de duas personagens que são atravessadas por dois lutos diferentes. E nesse encontro, o que é que elas fazem, né? O que é que elas, de alguma forma, elas dão um lugar juntas para esses lutos não elaborados. Sim. E me pegou muito também esse livro. E outro filme também, que é After Sun, que é lindíssimo. Eu não quero nem falar muito dele, assim, só assistam. É um filme muito forte, mas também vem essa coisa do luto de um ciclo de uma vida, assim, né? Se eu falar, eu vou dar spoiler. É super sensível. Porque no final você entende, mas vai. Cami. E tu, Cami? Eu tenho várias dicas, de tanto livros quanto filmes. Esse tema tem muitas me vieram à coisas cabeça. tem né? Muitas coisas. Tem um filme que se chama Y tu mamá también, do diretor mexicano Afonso Cuarón, que é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não posso contar muito qual que é o luto, o que acontece, assim, por trás da história, para não dar spoiler. Mas vale a pena. Quero assistir esse também. Tem livros, eu tinha pensado em dois livros que falam sobre envelhecimento. O primeiro deles é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. E o segundo se chama O Homem Comum, do Philip Roth. Outros filmes também sobre luto, me veio um agora. Um que se chama Manchester, à beira-mar. É lindíssimo, muito triste. Frances Ha, um filme muito legal, não é sobre luto, mas sobre fechamentos de ciclos, amadurecimento, acho que é bacana para refletir em cima desse tema. E, bom, a princípio são essas as minhas piradicas. Boa. Se tu lembrar de algo depois, me manda. Tem muitas músicas sobre isso, a gente pode postar depois, né? Que música sobre fins, assim, tem várias. Tem uma dos tribalistas que eu acho linda. Pecado é lhe deixar de molho. Ai, não conheço. Ela fala sobre um luto, mas é um luto muito amadurecido mesmo, parece. É como se ela olhasse pro amor nessa compreensão. De que as coisas acabam, mas que elas nunca vão acabar. De que eu aceito o fim, mas que eu nunca vou aceitar. É muito bonita. Não conheço, não. Ai, amei. Vou ouvir. E aí a gente interpreto assim, pelo menos, né? Acho que dá pra interpretar de várias formas. A gente sempre traz nossas interpretações também. A gente faz um apanhado das músicas depois e coloca no Instagram. Eu vou indicar outro livro, que é muito importante pra mim também, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, de Rosa Monteiro. Sim. Que é um pouco Rosa Monteiro é legal. Que é um pouco dessa revolta, assim, de você tá vivendo o luto e de como assim, gente? Isso não existe mais. Que é um momento do luto que a gente passa, essa coisa da raiva, né? Da não aceitação. Mas mais um. O último. Sobre repetições, Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Alguém já leu? Sim. É legal. É legal esse, é bom mesmo. Uma lista, gente. Vocês têm muita coisa pra ler sobre luto e assistir. Mas a gente agradece muito, Cami, o convite. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Obrigada, gente. E é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha, segue. Faz tudo isso. Um beijo. Muito obrigada por acompanhar. Até a próxima pira. Um beijo. Um beijo.